Que graça, que bênção caminhar na Quaresma de São Miguel Arcanjo e também nos encontrarmos aí com você, uma alegria também, né? Primeira semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo com o tema combater o pecado para alcançar a vitória de Deus na nossa vida. Então é tempo de luta. Lembrando sempre, tempo de Quaresma, é tempo de penitência, de jejum, de revisão de vida, de confissão. Certamente aquilo que nós estamos refletindo essa semana já dá matéria de confissão. Pega um papelzinho, vai anotando aí, né? Para que depois, quando você se programar para confessar, você vai fazer uma confissão assim, sincera, profunda. É capaz do padre perguntar assim, nossa, como é que você refletiu tudo isso? Aí você fala, o padre Sebastião está me ensinando lá na Quaresma de São Miguel, né, padre? Isso, com a comunidade Jesus Caminho Seguro, o Santuário da Virgem Montesina, nós formamos uma grande família nessa caminhada espiritual para conhecer a natureza do pecado e justamente conhecendo, combatê-lo. Isso mesmo. Sexta-feira, dia de penitência, de jejum, e hoje o padre vai falar exatamente isso. Quando jejuar e qual a quantidade de alimento, porque a gente sabendo e aprendendo, nós vamos poder fazer. Mas antes, é claro, que nós vamos nos reunindo e nos colocando na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos bastidores aqui vai rolando um monte de conversa, né? A gente vai aí tirando dúvida, assuntos polêmicos vão surgindo. Sim. Então, padre, quando jejuar? Qualquer dia, de qualquer jeito, né? E também, como que é essa quantidade de alimentos? Certo. Existe sim uma legislação sobre o jejum, né? A gente falava ontem, além da lei natural, da lei da igreja. E o quarto mandamento lembra jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. O texto é esse. Mas quando manda a Santa Mãe Igreja? Sim, né? precisa saber. Exato. Então essa legislação do quando jejuar nós encontramos no Código de Direito Canônico. E embora o código seja recente, foi o Papa João Paulo II quem compilou, né, o último código, com algumas revisões dos últimos papas, mas ele é de 83. Mas antes disso, né, já havia um código canônico de 1917, o Papa Bento XV, se não me falha a memória. E antes disso, haviam leis ali eclesiásticas, né, espalhadas. Mas a lei do jejum a gente encontra na Didaqué, que é um texto do início do cristianismo, inclusive mais antigo que os próprios evangelhos. Então lá já havia uma prescrição para o jejum. Vamos lembrar uma coisa, os judeus e os pagãos já tinham lá os seus dias de jejum também. E a Didaqué diz para os cristãos convertidos do judaísmo ou do paganismo que eles preferissem jejuar não nas terças e quintas, que eram os dias dos pagãos, mas nas quartas e sextas. Então lá na Didaqué, vejam, é muito antigo isso, é anterior ao Evangelho, existe já essa legislação como uma recomendação para os primeiros cristãos. E foi mantido isso. Então nós temos o quando jejuar, até hoje os dias de referência são quarta e sexta. Por quê? Quarta-feira de cinzas, é um dia de jejum e de abstinência, e a Sexta-feira Santa, que é um dia em memória da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses 2 dias no ano são dias de jejum e dias de abstinência. Também esses 2 dias e todas as sextas-feiras do ano. Toda sexta-feira a igreja recomenda e pede que seus filhos façam a abstinência. A não ser que as sextas-feiras coincidam com alguma solenidade, porque a solenidade se equipara ao domingo, né? E o dia do Senhor não tem jejum, não tem penitência. Tanto é que a nossa quaresma a gente faz de segunda a sábado, porque domingo é dia do Senhor e ninguém faz penitência nesse dia. A mesma coisa vale para as sextas-feiras quando são solenidade. Não há penitência. Então, resumindo, dia de jejum e abstinência, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Dias de abstinência, além desses 2, toda sexta-feira do ano, a não ser que coincida com solenidade. Mas o que é então o jejum prescrito pela igreja? Porque às vezes a gente pode achar que é uma coisa muito exagerada, muito radical, vai fazer mal para mim.
o jejum prescrito, canônico, é fazer uma refeição completa até a saciedade. E aí a recomendação... Com temperança, com moderação. Exato. Então eu não devo passar fome, né? Jamais. Então eu me alimento até a saciedade, até a necessidade do meu corpo, para satisfazer essa necessidade. Vejam, satisfazer a necessidade e não a vontade, não o desejo. Então eu como uma refeição completa e 2 menores, que juntas não daria uma. Então eu posso fazer um café da manhã bem pequeno, né? Bem moderado, né? Uma refeição no almoço pode ser uma refeição completa, não exagerada, né? Evidentemente, e o jantar também talvez uma refeição menor. Então esse é o jejum prescrito pela igreja. Se eu fizer isso na quarta-feira de cinzas, eu estou obedecendo à igreja? Sim, porque essa é a recomendação canônica, legal, é o que está na lei. Existem outras modalidades de jejum? Existem. Mas para eu estar de acordo com aquilo que a igreja espera e pede de mim, basta eu fazer isso. Uma refeição completa e 2 menores que juntas não dariam uma. E a abstinência é você se privar de carne de animais de sangue quente. Por isso que a gente diz que peixes e ovos são permitidos. Agora, o problema de falar carne vermelha é esse, né? Porque frango tem carne branca e também não pode. Então não é, eu vou me abster de carne vermelha. Ok, perfeito, se você fizer isso tá bom. Mas a abstinência prescrita pela igreja vai além disso. Porque você deve se abster de carne de animais de sangue quente. Aves, caças, né? Javali, sei lá. Então a abstinência é de carne de animais de sangue quente. Portanto, é mais fácil dizer o que é permitido. Peixes e ovos, nas sextas-feiras. Tá? Qualquer outra pergunta? Esse é o quanto... A quantidade de alimentos. A quantidade, sim. A moderação tem que ser a mestra, né, da guia, da nossa atitude. E uma frase assim que talvez possa nos ajudar a ter discernimento sobre a quantidade de alimento no dia do jejum. Uma abstinência constante e moderada, ela é melhor do que um jejum excessivo. Então a pessoa escolhe lá um dia para fazer um jejum e passa só a água, pão e água. E faz isso uma vez só. Isso talvez não a ajude espiritualmente. Tem sentido, né? Exato. São os extremismos, né, pai? Exato. Então é melhor que você vá fazendo pequenas abstinências ao longo da sua semana, uma vez por semana que seja, mas que seja constante. Ela é moderada e constante. Isso tem muito mais benefício espiritual do que um jejum radical, assim, do nada, sem sentido, sem preparação. Então, quando jejuar e o como jejuar, já está na legislação canônica. E conforme a gente vai fazendo esse exercício do jejum, a gente vai percebendo que a gente vai ficando mais controlado, mais moderado. Perfeito. No começo, nas primeiras vezes, enfim, é muito difícil, né? Mas depois o corpo realmente vai se acostumando, a nossa mente também vai se acostumando. Nós vamos dando um sentido espiritual para aquilo. Nós vamos também oferecendo, porque o jejum pode ser oferecido, né? Sim. Numa intenção, para alguém, numa causa. Então isso vai dando sentido, porque tudo que a gente faz sem sentido não tem sentido, é vazio, né? É vazio. Então, se você vai pensando nisso, e aí depois certamente, se você, sei lá, né, tiver ali não comendo ou come pouco, ou se você fez mesmo, né, tomou essa decisão de não comer carne de sexta-feira, vai aparecer ainda mais de sexta-feira. Justamente. Que é outra questão que acho que é importante a gente esclarecer. Às vezes não é você que faz a comida. E você vai a algum lugar e lá só tem a carne vermelha, né? Vamos dar esse exemplo. E aí, né, o que eu faço? A igreja no Brasil, existe essa possibilidade de permuta, né? Naquele dia você não pôde fazer a abstinência de carne, então faça uma obra de caridade, né? O seu espírito de sacrifício continuou. Se não foi pela abstinência, foi pela caridade feita a alguém. Então a gente precisa recordar, né? Não vamos ser... São Paulo fala na carta a Timóteo de uma consciência a ferro e fogo, formada a brasa.
a ferro em brasa, né? Então é perigoso isso, né? Da gente cair num escrúpulo. Então, se eu comer carne vermelha na sexta-feira, eu estou em pecado mortal? Não. É uma desobediência, sim, mas existe a possibilidade de você permutar isso com a obra de caridade, com uma visita ao enfermo. E além disso, eu preciso recordar também que na legislação a abstinência é prevista para quem tem mais de 14 anos. Portanto, as crianças não estariam obrigadas pela lei canônica. E o jejum é de 18 a 60. Então também existe essa recomendação no Código de Direito Canônico. Quem está fora dessas idades, ou porque é muito novo, ou porque é mais velho, recomenda-se, né? Como nós estamos falando de benefício espiritual, é uma recomendação. Acho tão bonito famílias, né, que se reúnem e a mãe já sabe dessa recomendação da igreja. Então na sexta-feira ela vai educando os filhos para não comerem carne. As crianças não são obrigadas a essa abstinência, mas desde cedo ela já vai aprendendo a importância e a necessidade disso. Agora, como o nosso dia hoje é para falar, né, do quando e do como, nada melhor do que a base legal, né, canônica, para que a gente faça corretamente. Olha que bonito isso que o padre falou, e a gente lembra lá das nossas mães, das nossas avós. Era assim, né? Certamente o senhor aprendeu, e eu também, que sexta-feira, né, era dia de não comer carne com as nossas mães. Sim. Ou com as nossas avós. E hoje a gente não ensina mais, padre, essas coisas. As nossas crianças, mesmo que elas não sejam obrigadas, né, a fazer, mas a gente nem toca nesse assunto. Quando chega a época da quaresma, né, em preparação para a Páscoa, a gente não fala isso com as nossas, a gente nem incentiva as nossas crianças, né? E às vezes parece absurdo, mas eu vejo o caso de que às vezes a criança quer fazer um jejum e o pai e a mãe diz que não, pelo amor de Deus, porque você não vai conseguir, porque não pode, porque vai fazer mal. Olha onde nós estamos indo, né? Então a gente precisa ir ensinando. Às vezes eles vão fazer, as minhas filhas faziam um propósito, dali um pouco já caía, mas vai indo e vai se acostumando, né? E eles vão ouvir falar de jejum aonde? Só na igreja? Só na catequese? A gente precisa falar em casa. Ou na igreja ou na catequese, se não fala em casa, ou como a gente dizia nos bastidores, ou no médico. Porque é verdade. A falta do jejum, a falta da abstinência, da moderação, é verdade. Isso causa problema de saúde. Então, se você não ouvir dos seus pais, você vai ouvir do médico um dia. Exatamente. Crianças pequenas, como a gente comentou, a gente olha da dor, com excesso de peso, já de pequenininha, né? Às vezes 2, 3 anos, né? Já precisando usar roupa já de maior. Isso vai causando uma baixa autoestima na criança. É doentio. É doentio. E desencadeia uma série de outras doenças, né, físicas e espirituais. Mas tem cura, né? Então, para nós que já somos adultos, para nós aí, né, tomar essas atitudes e já inserir mesmo, né, o jejum, as quartas, as sextas, né, ou as sextas, por exemplo, né, se a gente achar que 2 dias na semana, né, aí é muita coisa, vai devagar. Vai começando devagar, tem muito conteúdo de livro aqui na livraria, na internet, para você aprender várias práticas de jejum. E vamos ali já falando com as nossas crianças, já de pequena, né, tentando inserir lá na sexta-feira, né, faz um peixe, faz uma batata, eu não sei, um omelete, né, alguma coisa. Porque isso é saúde, né? Exato. Saúde espiritual e saúde física também para as nossas crianças. E uma oportunidade de catequese assim sem igual, né? Porque talvez o teu filho vá perguntar, mas por que hoje não estamos comendo carne? E você tem a oportunidade de dizer, é em memória da morte de Nosso Senhor. Explicar. Exato. Então, mostrar o sentido. Mostrar o sentido, né? Justamente. Acho que é uma oportunidade de cura espiritual e de catequese sem igual, né? A abstinência, sobretudo às sextas-feiras. Não foi possível, uma obra de caridade, mas não deixe de fazer algo, não como retribuição, né? Mas como reparação. Aquilo que Nosso Senhor fez muito por nós, fez tudo o que podia, além até do que deveria, mas nós também devemos, em contrapartida, nos esforçar
de oferecer algum sacrifício, uma penitência. Isso é muito salutar. Diante de Deus que estamos e diante da nossa humanidade que nós também estamos, nós queremos dizer: Senhor, obrigada por esses mandamentos da Tua Igreja, que vem para nos trazer saúde, equilíbrio, temperança. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos oferece essas oportunidades de controlar o nosso apetite, de escolher por aquilo que o Senhor nos convida a viver. Obrigada, Senhor, porque através do jejum e através da abstinência de carne às sextas-feiras, nós podemos nos lembrar do Teu sacrifício, da Tua paixão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai nos mostrando e nos ensinando o sentido de todas as coisas. O sentido negativo do comer exageradamente, beber exageradamente, mas o sentido positivo de se abster, de jejuar, de refrear os nossos desejos, as nossas voracidades, os nossos apetites, os nossos descontroles. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem nos ensinando, nos relembrando tudo isso para refazer ou dar novamente dignidade humana. Porque quando a gente faz tudo descontroladamente, é como se a gente fosse um animal, sem controle, sem inteligência. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que já fomos aprendendo. Obrigada por essa primeira semana que vamos concluir amanhã. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Dá-nos, Senhor Jesus, por intercessão do Teu arcanjo Miguel, a graça de entender que aquilo que a Igreja nos manda fazer é para o nosso bem, para a nossa santificação, para a salvação de nossa alma. Dá-nos, Senhor Jesus, docilidade a essa voz tão carinhosa e materna que quer o nosso bem. Dá-nos entender também que o jejum e a abstinência que devemos praticar não são mera privação, não são castigo ou mortificação pura e simplesmente, mas são oportunidade de caridade. Que nós possamos fazer um jejum que tira de nós, mas para dar ao outro que tem menos. Que esse jejum e essa abstinência seja a ocasião de fazer o bem, não só de evitar o mal. Dá-nos, Senhor Jesus, a graça de entender o jejum e a abstinência, mandamentos da Igreja, desta forma. Amém. Amém. E dai-nos também a graça, Senhor, de durante a cada dia nessa quaresma e combatendo todas essas doenças, todo esse pecado na nossa vida, para que nós possamos alcançar a Tua vitória na nossa vida. Liberta-nos também, Senhor, dos nossos vícios, compulsões, todas as nossas escravidões. Liberta-nos, Senhor, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todas as dificuldades da nossa vida. Nós Te apresentamos também, Senhor, aquelas pessoas pelas quais nós estamos rezando durante essa quaresma de São Miguel. E com muita fé, rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade
Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Amanhã é sábado, nós vamos completar a nossa semana. O tema de amanhã é outras práticas que o Padre vai nos dizer, né? E os efeitos da cura, aquilo que nós vamos sentir como efeito diante de toda essa terapia da temperança, que vai pelo jejum, pela abstinência, pelo controle da alimentação. Padre, amanhã a gente já completa a semana. Já imaginou isso? Então, que sentimento gostoso, né? De ter caminhado até aqui. Uma semana já. Justamente. Mas como é que o senhor fala? Começar é fácil. Perseverar é que é o desafio. Olha, vamos ficar firme, tá bom? Então amanhã nós vamos refletir sobre esses temas e assim a gente conclui essa primeira semana da Quaresma de São Miguel. Sexta-feira, ainda mais, dia de jejum e de abstinência de carne. Amanhã a gente se encontra para completarmos a semana, tá bom? Curte, compartilhe, não esquece, vai convidando mais gente aí para entrar nessa caminhada quaresmal. Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Nós vamos seguindo dizendo sempre: quem como Deus? Ninguém como Deus.